Saudações a toda a Igreja do Senhor, Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. É com alegria que a gente saúda todos vocês com a gloriosa paz de Jesus. Vocês que nos ouvem através desse canal de comunicação. E por isso nosso convite mais uma vez, com muita alegria, é para a gente ler e meditar a palavra de Deus. Fazer um estudo sobre a palavra de Deus à luz das Escrituras, à luz da Bíblia. E nesse momento a gente ora e pede ao Senhor sabedoria, porque só Ele tem para nos dar. Senhor nosso Deus, Pai Santo que estás no céu, Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Pai. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que através de sua misericórdia e graça, se faz presente conosco, aqui que estamos lendo a sua palavra e meditando. E através de todos aqueles que estão ouvindo e meditando também, através desse canal, o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus, para que a gente entenda a sua palavra como realmente ela é. Através de seu Santo Espírito, dai-nos sabedoria, Senhor, permanece conosco hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, o nosso convite é para a gente estudar a palavra de Deus, reforçando as duas naturezas de Jesus. A natureza divina, Jesus como palavra de Deus, que existiu desde o princípio. Todas as coisas foram criadas através da palavra de Deus. Em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, narra que todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, dizendo assim: no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Tudo foi feito por intermédio da palavra, e nada do que existe não existiria se não fosse a palavra de Deus. Porque por intermédio dela, da palavra de Deus, tudo foi feito. Mas até o ser humano, quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ali estava a palavra de Deus, dando ordem para que o homem existisse. Mas o homem pecou contra Deus, desobedeceu a Deus, veio a morte física, o distanciamento de Deus, o distanciamento da glória de Deus após o pecado. Veio a morte física e agora a gente só é restituído para a vida eterna através da mesma palavra. A mesma palavra que criou o homem e criou todas as coisas é a mesma palavra que salva. E Deus, com sua infinita sabedoria, enviou essa palavra ao mundo através de Cristo Jesus, através de seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas para Jesus vir ao mundo, mesmo ele subexistindo como Deus, está registrado lá em Filipenses. Mesmo Jesus subsistindo como Deus, ele se fez uma renúncia, ele se esvaziou como Deus para assumir a sua forma humana. E como homem ele foi obediente ao Pai em tudo, até a morte de cruz. E após a sua ressurreição, através do poder de Deus, Deus exaltou o nome de Jesus acima de todo nome, tanto no céu como na terra, e Deus autorizou unicamente ao nome de Jesus toda língua confessar que Jesus é o Senhor, e somente a Jesus e ao Pai, a Ele mesmo, a Deus, todo joelho se dobre e todo joelho confesse que Jesus é o Senhor. Por isso, nós temos a autorização de Deus para adorar somente ao Deus, o que está sentado no trono, e ao Cordeiro, o Filho de Deus. Toda língua confesse, com a autorização do Pai, que Jesus é o Senhor, para a glória do Pai. Meus irmãos, vamos começar lendo, já que a gente narrou o Evangelho de João, capítulo 1, onde João diz a existência da palavra de Deus, de Jesus como Deus, desde o princípio. Desde o princípio que todas as coisas foram feitas por intermédio dela, da palavra de Deus. A palavra de Deus existiu antes de Abraão, como Jesus disse,
quando estava aqui na terra como homem, ele disse: antes de Abraão eu sou. E o povo ali não entenderam. Antes de Abraão vir ao mundo, Jesus, como palavra de Deus, já existia lá. Antes do casal Adão e Eva, o primeiro casal de seres humanos na terra, existir, a palavra de Deus já existia lá na glória, porque foi a própria palavra de Deus que criou o homem e fez Adão e Eva conforme a imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus é antes de Adão e Eva, a palavra de Deus é antes de Maria, é antes de José, é antes de Abraão, é antes de toda a criação. Antes de todo ser humano existir, de toda a criação existir, a palavra de Deus já existia. Como diz, no princípio era o verbo, a palavra de Deus. E essa palavra estava com Deus e era o próprio Deus. Aqui a gente tem uma narração em Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 ao 3, onde mostra Jesus Cristo aparecendo a Abraão através de Melquisedeque, 400 e poucos anos antes da lei. Jesus, através de Melquisedeque, ou seja, Melquisedeque tipificando Jesus Cristo como Filho de Deus, aparece a Abraão. Melquisedeque, tipo do Cristo. É o título da leitura que a gente vai ler. Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele, Melquisedeque, significa rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Melquisedeque se apresenta a Abraão, tipificando Jesus, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípios de dias nem fim de existência, mas, feito à semelhança do Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque vem tipificando Jesus Cristo como Filho de Deus, como palavra de Deus. E Jesus Cristo como Deus, Deus não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, Deus não tem princípios de dias, nem fim de vida. Deus é eterno. Jesus Cristo como Deus é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade, porque Ele é eterno. Mas essa palavra de Deus, como a gente já falou e torna a falar, tinha que vir ao mundo, a mesma palavra que criou o ser humano, quando o homem cai no pecado e desobedece a Deus, tinha que vir ao mundo para salvar todos aqueles que creem e obedecem a palavra. E ela veio através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, como ser humano, ele teve e tem uma genealogia. Ele é filho de mulher, como as promessas já diziam, que o descendente da mulher era quem ia pisar a cabeça da serpente lá do Jardim do Éden, quando fez o casal pecar e desobedecer a Deus. Mas Jesus Cristo, como homem, ele se esvaziou como Deus para poder nascer. E como homem ele nasceu. Como homem ele tem uma mãe. Como homem ele é ser humano. Tomou a sua forma de homem, se esvaziando como Deus. E como homem ele foi obediente ao Pai em tudo, até a morte de cruz. Porque Jesus tanto nasceu como homem, como morreu como ser humano, como Cordeiro de Deus. Mas Jesus Cristo ressuscitou com o poder de Deus para voltar a ser, ao lado do Pai, vivo, ressuscitado, ele voltar a ser o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Aí como Deus, a gente já falou, e para ficar mais firmado, como Deus, Jesus não tem genealogia. Como Deus, como palavra de Deus, ele como Melquisedeque se apresentou a Abraão, tipificando Jesus Cristo. Melquisedeque sem pai, sem mãe, sem genealogia,
sem início de dias e sem fim de vida, tipificando Jesus Cristo como Filho de Deus, semelhante a Jesus Cristo como Filho de Deus. Jesus Cristo já existiu antes de tudo. Como ele disse, eu sou antes de Abraão. Antes de Abraão eu sou. Antes de Davi, antes de Jonas, antes de todo ser humano, antes de Adão e Eva. Porque foi Jesus, a palavra de Deus, que criou Adão e Eva, o primeiro casal. E através de Adão e Eva veio se estendendo toda a humanidade. Mas antes de toda a humanidade existir, Jesus, como Criador, como a palavra de Deus, já existia e foi quem criou toda a humanidade. Porém, não tem possibilidade de ser humano nenhum ser pai de Deus, nem ser mãe de Deus. Deus não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem início de dias e nem fim de vida. Aí Jesus vem, se esvazia como Deus, assume sua forma humana e como homem, Jesus teve uma genealogia, está narrada em Mateus capítulo 1. Capítulo 1 são de 14 em 14 gerações, de Abraão até Davi, e quando chega no último versículo de Mateus capítulo 1, no penúltimo versículo, diz que Jacó gerou José. José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Porque de gerações em gerações vem dizendo, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, até chegar em Jacó, que gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Para nos deixar claro que José não gerou Jesus. Jesus, como ser humano, foi gerado pelo Espírito Santo, mas teve uma genealogia porque a mãe dele era descendente de Davi, né? Por isso que chamava Jesus filho de Davi, como ser humano. E uma vez Davi teve uma visão e viu Jesus. No Salmo ele diz, eu vi o Senhor assentado à minha direita, dizendo ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponga os seus inimigos debaixo de seus pés. Jesus pergunta àquele povo, ora, se Davi reconhece o Cristo como Senhor dele, como é que pode o Cristo ser filho de Davi? A gente sabe que Jesus, como ser humano, ele foi descendente de Davi. Mas como Deus, ele é Senhor de Davi, é Criador de Davi, é Pai de Davi, porque ele é o Pai da eternidade como Deus. Mas esta realidade é certa. Em uma das epístolas que João escreveu, a primeira epístola de João, capítulo 4, diz que a gente não dê crédito a todo espírito, porque existe o Espírito Santo, que vem da parte de Deus, que é o próprio Deus, existe o espírito do maligno, que é o espírito mundano, o espírito do anticristo. Mas diz que todo aquele que confessar que Jesus veio em carne é de Deus, faz parte do Espírito Santo que Deus assim nos constituiu. Todo aquele que confessar que Jesus veio em carne. Mas aquele que não confessar que Jesus veio em carne, ele nega Jesus e diz que nem sequer confessa Jesus. E não crê que Jesus veio em carne, esse espírito não é de Deus, é do anticristo. Mas todo aquele que confessar que Jesus veio em carne, então esse espírito é de Deus. Que o Espírito Santo gerou Jesus Cristo no ventre de uma mulher. E como homem, Jesus Cristo teve a sua genealogia, como o texto acaba de dizer em Mateus capítulo 1, fala. Mas, meus irmãos, aqui também diz sobre Jesus Cristo como Deus, o Melquisedeque, tipificando Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele existiu desde o princípio. E do mesmo jeito que Davi reconheceu o Cristo como o Senhor dele, Jesus disse,
No livro dos Salmos, Davi diz: eu vi o Senhor assentado à direita do meu Senhor. E o meu Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de seus pés. Ora, Davi reconheceu o Cristo como o Senhor dele. Aí Jesus indaga: como é que pode? Davi reconheceu o Cristo como o Senhor dele? E como é que pode o Cristo ser filho de Davi? Todo mundo ficou calado. Não é diferente de Maria, que cheia do Espírito Santo, Maria diz: a minha alma se alegra no Senhor, meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece Deus como Deus dela, como Senhor dela e como Salvador dela. Maria, cheia do Espírito Santo, mandou a mensagem de volta, dizendo: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece sua submissão diante de Deus. Maria, cheia do Espírito Santo, diz: a partir de agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque é como Jesus disse, e verdade é: todo aquele que ouve, obedece e guarda a palavra de Deus, bem-aventurado é. Quando ele diz antes, bem-aventurados são todos os que ouvem e obedecem a palavra de Deus. E Maria foi uma grande mulher obediente à palavra de Deus. Então Maria reconhece Deus através do Espírito Santo como Deus dela, Senhor dela, como Salvador dela, ela como serva do Senhor, ela como uma bem-aventurada porque foi obediente à palavra de Deus. Aí eu pergunto, como Jesus perguntou àquele povo daquela época, se Davi reconheceu o Cristo como Senhor dele, como é que pode o Cristo ser filho de Davi? Aí se Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece Deus como Deus dela, Senhor dela, Salvador dela, reconhece a sua submissão, ela cheia do Espírito Santo, e diz: eu sou a serva do Senhor. A partir de agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque ela foi uma mulher bem obediente a Deus. Então como é que pode esse reconhecimento de Maria através do Espírito Santo, a submissão de Maria a Deus, como é que pode Maria reconhecer Deus como Deus dela, Senhor dela, Salvador dela? Como é que pode Maria ser mãe de Deus? Maria, filha de Deus, uma grande mulher obediente à palavra de Deus, uma bem-aventurada porque foi obediente a Deus. Esta é a verdade. Deus não tem mãe, Deus não tem pai, como através de Melquisedeque tipificando o Cristo como Deus, como Filho de Deus. Não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia. Deus é antes de tudo. Deus não tem condições de uma criatura, segundo a carne e o sangue, ser pai de Deus. Davi não tem condições de ser pai do Cristo, como o povo chamava Jesus, filho de Davi, porque Jesus, como ser humano, era descendente de Davi, mas como Deus é Senhor de Maria, de Davi. Também Jesus não tem condições, como Deus, de ter mãe, porque ele é antes de tudo. Antes ele é Jesus, como palavra de Deus que já existia desde o princípio, é antes até dele mesmo como homem. Antes de Jesus se fazer carne no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo, Jesus, como palavra de Deus, já existia lá na glória. No princípio era o Verbo. Nessa época Maria nem existia, ser humano nenhum, criação nenhuma. No princípio era a palavra era Deus, tudo foi criado por intermédio da palavra. Então, meus irmãos, o estudo é esse, as duas naturezas de Jesus. A natureza divina de Jesus. Jesus como Deus, como Filho de Deus, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem início de dias e nem fim de vida. Ele é o príncipe da paz, é o pai da eternidade. Mas Jesus Cristo, como ser humano, a gente sabe que ele, para vir ao mundo, ele se esvaziou como Deus.
para assumir a sua forma de homem. E como homem ele teve mãe, ele nasceu. E como homem ele foi obediente ao Pai em tudo, até a morte e morte de cruz. Para morrer, ele morreu como homem, como o Cordeiro de Deus, para sacrificar-se e assim salvar todos aqueles que creem e obedecem à palavra de Deus que se fez carne nele. Esta é a verdade. As duas naturezas de Jesus. Jesus, como Deus, existiu desde o princípio. Jesus como ser humano. Jesus como ser humano teve uma mãe. Mas a verdade é, Maria, filha de Deus. Deus é Senhor de Maria, Criador de Maria, é Pai de Maria, Salvador de Maria e de todo ser humano que crê e obedece à palavra de Deus. Jesus é o primogênito de Maria, mas Jesus foi o único filho de Maria que foi gerado com o Espírito Santo. Quando o anjo enviado por Deus veio a dizer a José que ele podia assumir Maria como sua esposa, porque José apenas estava comprometido com Maria em noivado. E o projeto de José e Maria era o casamento, mas eles estavam noivos ainda, não tinham coabitado juntos. E de repente Maria aparece grávida pelo Espírito Santo. José percebe, sendo ele justo, não querendo difamá-la, estava pensando seriamente em deixar Maria em secreto. Mas Deus enviou o anjo a José através de um sonho, dando ordens que José levasse Maria para casa. E disse, o anjo falou, José, filho de Davi, não temas em receber Maria como sua esposa, porque o que nela está é obra do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que José obedeceu a ordem de Deus através do anjo em sonho. Ao despertar José do sono, levou Maria para casa. José não teve relações sexuais com Maria até que Jesus nasceu. Nem podia ter, porque tinha que se cumprir as Escrituras. A palavra de Deus tinha que se cumprir o que Deus dizia através dos santos profetas, que a virgem conceberá, ia conceber e ia dar à luz um filho. E a virgem concebeu, deu à luz a Jesus. Jesus, filho de uma virgem. Essa profecia se cumpriu depois do nascimento de Jesus. E a Bíblia diz que José não teve relação sexual com Maria até que Jesus nasceu. Mas quando Jesus nasceu, que essa profecia se cumpriu, que a virgem ia conceber, a virgem ia dar à luz, a virgem concebeu, a virgem deu à luz, Jesus nasceu filho de uma virgem, o único filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. O restante dos filhos de Maria com José foram gerados por eles dois mesmos, dentro do santo casamento, do santo matrimônio. Porque o sexo dentro do casamento não é pecado, e o casamento de José e Maria, como os casamentos abençoados por Deus, foi um dos casamentos abençoados por Deus, autorizados por Deus através do anjo em sonho. Quando autorizou que José podia levar ela para casa, pode levar Maria para casa e assumir, porque o que nela está é obra do Espírito Santo. José só não podia ter relações sexuais com Maria. José só não podia ter relações sexuais com Maria até Jesus nascer. Quando Jesus nasceu, que as profecias se cumpriram, a virgem concebeu, a virgem deu à luz, Jesus, filho de uma virgem, o único filho de Maria e José, gerado pelo Espírito Santo. Os outros irmãos de Jesus, os outros filhos de Maria e José, foram gerados por eles dois dentro do santo matrimônio, dentro do santo casamento abençoado por Deus, que não houve pecados, foi autorizado por Deus. Mais uma vez, repito, o sexo dentro do casamento não é pecado, é bênção de Deus, é para gerar famílias. E por isso que
O casamento de José foi abençoado por Deus. Jesus, o único filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo, mas Jesus, o primogênito dos filhos de Maria. Tanto é que a lei de Moisés dizia e rezava que todo primogênito, isso já apontava para Jesus, que era o primogênito, é o primícia de todas as coisas, é Jesus, ele é o primogênito em tudo. Mas a lei de Moisés, eu digo a lei de Moisés porque Deus deu a lei a Moisés. A lei que Deus deu a Moisés rezava que todo primogênito, todo primeiro filho de um casal, sendo macho, que abrisse a madre, tinha que ser levado ao templo ao 8º dia de nascido para ser circuncidado. E a mulher tinha que ser levada ao templo para ser purificada através de um sacrifício. Aquelas famílias que tinham mais condições levavam um cordeiro para ser sacrificado para a purificação da mulher durante o tempo que ela deu à luz. Ela tinha perdido sangue. Toda mulher que estava perdendo sangue naquela época ficava impura, na lei que Deus deu a Moisés. Toda mulher no seu período mensal que estava perdendo sangue, ela ficava impura. E quando ela dava luz, ela ficava impura porque estava perdendo sangue. Tinha que oferecer um sacrifício a Deus de um cordeiro se a família fosse rica. Mas se a família fosse de uma classe mais, de um nível social mais pequeno, no caso Maria e José era mais pobre, Maria e José levou um casalzinho de pomba ou um casalzinho de rolas, como estava escrito na lei de Moisés dada por Deus. E Jesus foi ao templo para ser circuncidado, consagrado a Deus, ele como primogênito de Maria, abriu a madre, e em tudo que José levou o casal de pomba ou o casal de rolinhas para ser sacrificado para a purificação dela, né? É porque houve perca de sangue. E a Bíblia diz que naquela época era necessário, era lei dada por Deus através de Moisés, que a mulher que desse à luz, no tempo da sua purificação, tinha que ser levado um casalzinho, ou de pomba ou de rolinha, se fosse um casal pobre. Se fosse mais nobre, levava um cordeiro para oferecer pela purificação da mulher. E a consagração do primogênito que abriu a madre, a consagração dele, juntamente com a circuncisão ao 8º dia de nascido. E isso aconteceu com Jesus. Ele foi circuncidado ao 8º dia, foi consagrado ao Senhor como primogênito de Maria, e José e Maria levou o sacrifício que, segundo a lei de Deus, dada a Moisés, rezava. E José e Maria, como era um casal pobre, levou um casalzinho de pomba ou de rolinha para sacrificar em sinal da purificação dela. Tem Bíblia que diz deles, mas lá em Levítico dizia que era a mulher quem ficava impura. Mas a purificação deles, quando fala deles, é a consagração do primogênito a Deus e a circuncisão e o sacrifício oferecido para a purificação da mulher que tinha acabado de dar à luz. Então, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus contigo esteja, com todos vocês, e Jesus nos abençoe hoje e sempre. A mim e a todos vocês, ouvintes desse canal. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém.